Você tem hábitos ruins como leitora? Eu tenho alguns. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar os meus 3 piores hábitos como leitora. Meu nome é Jade, seja bem-vindo para mais um vídeo do Páginas Avulsas. Leitor é um bicho chato, pelo menos eu tenho autocrítica pra saber isso. E eu percebo que eu tenho alguns hábitos que são ruins e meio chatinhos enquanto leitora, e hoje eu resolvi compartilhar com vocês, tanto pra ouvir de vocês se vocês também têm esses hábitos e eu me sentir menos sozinha, como também pra ouvir dicas sobre formas de superar esses hábitos. O primeiro dos meus hábitos chatos de leitora é a dificuldade em abandonar livro. Eu tenho uma dificuldade absurda em dizer eu larguei este livro. Isso acontece porque minha primeira experiência com tentar abandonar um livro ocorreu lá pros meus, eu acho que 11 anos, quando eu tentei ler O Morro dos Ventos Uivantes. Achei um livro chato pra burro, não tava entendendo nada, larguei de mão. Também, né, idade. Larguei esse livro, deixei quieto, e com 17 anos disse, não, vou tentar ler, porque é um clássico, vai ser chato. Li e adorei. E essa impressão de ter abandonado, depois ter voltado, lido e adorado, moldou minha vida como leitora a partir daí. E depois disso eu não consegui mais largar um livro de fato. Todos os meus livros, quando eu paro de ler eles ou não completo eles, eles entram numa longa lista de limbo. Eu tenho essa lista de limbo que no momento tem mais ou menos uns 30 livros, que são todos os livros que eu acho que eu vou finalizar em algum momento. Eu não tenho nenhuma garantia que eu vou finalizar. Eu não tenho nem garantia se eu quero de fato ler eles, mas eu não consigo simplesmente largar eles de mão. Parece que é uma traição, sabe, com uma história que eu comecei e com o meu tempo empregado, mas ao mesmo tempo também é uma traição com o meu tempo presente. Ler coisas que eu não quero ler, sabe? E talvez eu nunca queira, e tá tudo bem com isso. Talvez sejam livros ruins, eu tenho um motivo pra eu ter largado. Mas mesmo assim, putz, é muito difícil pra mim largar um livro de fato. Eu sinto que eu devia conhecer aquela história, quase como se eu tivesse uma obrigação moral, porque um livro chegou na minha mão, de conhecer toda a história por trás dele em algum momento. E isso é errado, porque me toma tempo, me toma paciência, e fica sempre tudo naquele grande campo de futuro, que eu não necessariamente sei que eu voltarei. Eu devia simplesmente aceitar que alguns livros eu abandonei de vez, eu não quero voltar e tá tudo bem com isso. Mas eu olho pra eles na minha estante e eu penso, eu devo te dar uma chance. E se você for um novo Morro dos Ventos Uivantes? Mas nem todo mundo vai ser a Emily Brontë, então é muito pouco provável que muitos desses livros eu vá gostar. E eu ainda tento todo ano pegar uns 3 ou 4 livros dessa lista pra finalizar e sentir que completei. Até o momento, nenhum desses que eu completei eu digo que valeu a pena, mas eu sigo fazendo isso. O que é um hábito ruim, porque não tem nenhum fiscal da leitura, não tem nenhuma fadinha pra dizer que o que eu tô fazendo é certo ou errado. Eu só estou me autofiscalizando e me martirizando por não abandonar um livro. Meu segundo hábito de leitura, que não é muito bom, eu não gosto de emprestar livros. Esse é um hábito que eu não acho que eu consiga mudar, até porque eu tive péssimas experiências de emprestar livros e eu nunca mais vejo livros de volta. Mas eu sou o tipo de pessoa que, se você me pede um livro emprestado, é mais provável que eu compre esse livro e eu lhe dê de presente do que eu empreste um livro meu. Pra eu emprestar um livro pra uma pessoa é um parto, eu tenho que confiar muito na pessoa, sabe, saber que aquele livro vai voltar. Eu acho que envolve também o fato de a maior parte dos meus livros ter sido comprados com o meu suado dinheirinho de estagiária na época. Então, todos aqueles livros foram escolhas de compra muito conscientes, todos estão ali porque eu queria eles, eu queria naquela edição, naquele formato. Muitas vezes não são mais publicados, ou então são muito difíceis de completar. Minha série mesmo da ditadura, meu Deus, deu um trabalho do caramba pra completar aqueles 5 livros, porque eu não achava o primeiro encanto nenhum. Então eu tenho muito ciúme dos meus livros e eu não empresto eles. Eu acho muito louvável que fala sobre o conhecimento circular, de distribuir seus livros, de doar para bibliotecas. Eu não sou essa pessoa. Quem lê meu livro além de mim? Minha mãe. Mas assim, é muito difícil que qualquer outra pessoa vá ter acesso aos meus livros. Só assim, umas amigas muito próximas que a gente já se conhece há anos, eu sei como é que trata, que eu consigo emprestar. Tirando isso, eu tenho um ciúme danado. Eu também não dou meus livros, não tenho aquela coisa de ai, eu já li, quero dar esse livro. Não acontece, o livro tá ali na estante, ele é pra permanecer na estante. Ah, Jade, você não sabe se você vai ler em algum momento. Realmente não sei. Devia ser uma pessoa melhor, devia ser uma pessoa mais desapegada, até porque se eu morrer hoje vai ficar tudo aqui. Mas infelizmente eu não sou, ainda não sou esse espírito evoluído. No entanto, eu faço algumas coisas que eu acho positivas. Eu não incentivo as pessoas a comprarem livros, eu não mostro minhas compras de livros nem nada do gênero pra não criar nada. Eu só
quero deixar os meus livros ali e não quero emprestar. Não é o melhor dos hábitos, mas é um hábito ruim de leitora, porque eu podia emprestar em alguns casos, mas né, não quero, não consigo, me dá gastura. Eu prefiro dar um exemplar à pessoa do que emprestar. O meu terceiro e último hábito é que eu costumo comprar os livros que eu tenho no Kindle. É contraproducente, até porque o Kindle é para ser prático, é para você ter aquele livro de leitura fácil, mas se eu gosto do livro, eu vou ter ele físico, porque parece que ter ele apenas no Kindle não é suficiente. Porque eu sempre penso, meu Deus, quando acabar a energia, quando acabar, se tiver um apagão tecnológico no mundo, tiver um apocalipse, eu quero aquele livro físico. Mas se tiver um apocalipse, eu provavelmente não vou ler um livro. Muito pelo contrário, se tiver um apocalipse, por exemplo, zumbi, eu vou ser uma das primeiras pessoas aí de arrasta. Então, é um pensamento meio burro da minha parte. Eu sei disso, eu tenho essa consciência, mas eu não consegui desapegar disso. E o pior é que aparecem aquelas situações aleatórias para confirmar esse pensamento maluco. Esse ano, por exemplo, teve um apagão geral em Portugal, que não tinha luz, não tinha internet, não tinha nada durante horas. Ninguém sabia como ia voltar. Eu estava isolada do mundo. Eu olhei pro lado e pensei, meu Deus, vou ler, porque era a melhor opção possível. Pego meu Kindle estava descarregado, comprovando que no apocalipse eu não vou conseguir ler o livro do Kindle, e eu só tinha os meus livros físicos. Mas assim, a chance disso de fato acontecer é pequena, e eu vou ter problemas muito maiores do que não ter o que ler numa situação dessa, como foi o caso, eu não tinha um dinheiro físico, eu tinha só cartão de crédito. Quem é que ia aceitar cartão de crédito se a gente não tinha luz, não tinha internet? Então eu tinha um problema muito maior, que era um problema estrutural, logo não estava andar, não tinha elevador. Então não ter um livro físico era a menor das questões ali. No entanto, eu ainda coloquei como uma questão e eu ainda usei isso como argumento racional para comprar um livro físico de um livro que eu estava lendo no Kindle. E isso é uma burrice minha enquanto leitora. Mas eu acho que essas três resumem os meus piores hábitos enquanto leitora. De resto, eu acho que são hábitos relativamente aceitáveis, mas esses três eu queria trabalhar em alguma medida dentro de mim. Eu não vou desistir nunca do livro físico, eu sinto que assim, é próprio. Eu posso ter crescido com internet, com tecnologia, mas é próprio de mim gostar da coisa física, eu sou linda, gente. Não vou conseguir abrir mão de ter um livro físico, sabe? Mas eu acho que eu queria diminuir alguns desses hábitos. Você também se identifica comigo? Você tem algum desses hábitos estranhos como leitor? Se você tem, ou melhor, se você já teve e conseguiu superar, deixa nos comentários como é que você fez, porque gostaria de algumas dicas. Mas o vídeo de hoje fica por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.